Bom dia a todos. Eu sou a Mariane, sou assistente social do município de Penápolis e trabalho no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Hoje, dia 15 de junho, é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra o Idoso. É com grande satisfação que estamos dando início a mais uma live da Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Penápolis. Neste mês de junho, os equipamentos da Secretaria de Assistência estão trabalhando com o tema Junho Violeta. Violetas contra a violência, dignidade e respeito para com a pessoa idosa. Quando nós falamos em violência, nós pensamos na violência física, mas não existe somente este tipo. Nós temos também outros tipos de violência que merecem ser abordados. E para essa discussão, nós convidamos hoje o senhor Marcos Camilo. Ele é farmacêutico bioquímico, é especialista em homeopatia e biopsicologia e terapeuta floral. Ele vai estar abordando um pouquinho sobre o assunto de violência contra o idoso, juntamente com a minha companheira de trabalho, a Luciana Manzano, que vai se apresentar neste momento. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos, eu sou a Luciana. Como a Mariane, trabalho também no CRAS, da Assistência Social, um equipamento onde a gente faz grupos e trabalha as famílias junto com os idosos. E a gente hoje vai conversar um pouco sobre esse dia tão especial com uma pessoa especial, que é o Marcos. Então, a gente está aqui hoje para falar um pouco, não só das violências, mas também para falar a qualidade de vida, como a gente precisa tratar a pessoa idosa, como dá para a gente ter caminhos, desafios. Então, essa manhã, a gente está aqui um pouquinho para abordar essa temática que está tão presente hoje nas nossas vidas. Olá, Luciana, eu quero agradecer pelo convite e fico muito feliz de estar aqui hoje. Quando você me falou sobre idoso, eu falei, nossa, vamos lá conversar sobre idoso. Aí eu olhei para mim e falei, bom, já estou nesse caminho já, né? E aí você vai vendo o que vai acontecendo conosco, quais são as mudanças. Mas primeiro eu quero trazer uma reflexão, né? Quando nós olhamos o idoso, nós olhamos para essa pessoa como se ela estivesse longe de nós. Não, ela somos nós daqui a um pouquinho. Quando nós temos essa visão da separatividade, nós não assumimos essa responsabilidade. Aí eu digo assim, hoje eu levantei de manhã, falei, puxa vida, né? O quanto que os meus ancestrais habitam em mim. Então, quando eu gosto, eu adoro, desde sempre, de ouvir música clássica, mas músicas italianas, eu adoro. E aí eu fiquei pensando, poxa, de onde vem isso de mim? Vem da minha genética, né? Então, mais do que os genes, vieram dos meus memes, que foi uma conotação científica, que essa parte de assim, computador acabou pegando os memes como aquelas carinhas. Não, mas o que é aquilo? Isso está relacionado aos comportamentos, e os comportamentos nós herdamos pelos nossos memes e não pelos nossos genes. E aí eu fiquei pensando, de onde vem isso? Aí eu lembro das histórias que minha mãe conta, que o meu bisavô Hércules veio da Itália e ele trouxe um gramofone. E ele ouvia música italiana todos os dias. Eu falei, puxa vida, então de onde vem isso? Vem daí. Quando, num determinado momento, eu me vejo assim, que eu tenho que buscar força, tenho que buscar garra, tenho que buscar uma energia para transformar aqueles momentos difíceis, né, que todos nós passamos, eu vejo assim, nossa, de onde vem essa vontade de não parar e de fazer e a determinação? Então eu lembro do meu avô Joaquim. Meu avô Joaquim, ele teve hanseníase. E ele ficava internado em Bauru na época, porque ele era feitor da estrada de ferro. Então o meu avô habita em mim.
Quando eu lembro, por exemplo, do meu pai, naquelas dificuldades que ele passou e ele dava a volta por cima, então ele habita em mim. Então, quando nós negamos a nossa ancestralidade, nós estamos negando quem? A nós mesmos. Porque nós olhamos esse velho, esse idoso, como alguém alheio, como se ele não fizesse parte das nossas vidas. Meu amigo, ele está no nosso sangue. Muitas vezes nós temos atitudes e nós não imaginamos de onde vêm essas atitudes. Vem dessa nossa ancestralidade, vem desse sangue que pulsa dentro de cada um de nós. Então, negar esse idoso, não cuidar esse idoso, é negando a nós mesmos. E o que é mais interessante também? Quando eu nego a mim essa ancestralidade, eu estou negando quem? Os meus filhos, eu estou negando os meus netos. Então, veja bem, se eu não me considero uma pessoa que olha esse idoso com amorosidade, eu já estou passando isso para os meus filhos e pelos meus netos. Você fala, mas os seus filhos já nasceram. Mas os genes vão se transformando com a convivência. E nos meus netos que vão nascer? Claro, pela convivência que eu tenho com a minha filha, com o meu filho, com essa amorosidade, como eu os trato, isso vai repercutir nos memes nos meus netos. E eu quero netos amorosos. Então, para isso, eu tenho que fazer o quê? Olhar para mim, identificar essa ancestralidade que habita em mim. E quando nós não olhamos para isso, nós estamos negando o nosso futuro. E negar o futuro de alguém é terrível. Eu fico pensando assim, nesses idosos, sabe, Luciana, que sofrem nas suas casas, né, como você bem disse na apresentação, os tipos de violência, né? Eu acho que uma violência seríssima é a violência psicológica, né? É aquela, imagina quantos lares você tem famílias, né, desestruturadas, onde aquele idoso, ele convive, por exemplo, ele mora na casa de uma filha e o genro agride aquela filha. O que está fazendo com esse idoso? Uma violência psicológica. Quando o sujeito agride a filha, ele está violentando aquela mulher. A gente tem essa má impressão que só a física que vai, né, violentar. E aí a gente entra em várias outras questões do abandono, da forma indireta de violência, que é essa psicológica, né, que está no nosso meio, é por aí mesmo. É aquela que você não sabe o que o idoso está tendo, né? Então ele tem uma dificuldade de assim, dormir. Mas o que é? Ele já toma um medicamento. Aí você conversa, que esse é o meu trabalho, lá na Farmaviva eu faço esse trabalho, e você vai conversando, quando você percebe, você fala, poxa vida, eu achei que abrindo mão do meu espaço, da minha casa, eu fosse conviver melhor com os meus familiares. Mas eu perdi o que eu jamais eu podia perder, que era a minha independência, era o meu espaço. E muitas famílias, às vezes, elas acabam idealizando essa convivência com o idoso quando ela gostaria de usufruir daquele conforto que o idoso pode proporcionar. Porque se você vê, por exemplo, hoje, o idoso ele tem uma boa renda, né? Ele trabalhou bem, você pega uma classe diferenciada, ela tem uma renda boa. E mesmo que não tenha uma renda boa, por exemplo, hoje, R$ 1.500, R$ 2.000 por mês de uma aposentadoria, pela situação que nós estamos vivendo, onde você tem lares com muitas pessoas desempregadas e filhos que não trabalham, o idoso ele contribui muito. E quando ele sente essa necessidade de contribuir em demasia, por exemplo, ele perde a autonomia. Ele perde o lazer. A gente coloca, né, como uma das formas também a violência patrimonial, quando eu acho que o idoso não tem mais que opinar sobre o que ele deseja, sobre os seus anseios, sobre o que ele espera, né? E aí a família agrega aquela renda dele e tira essa liberdade. Então é um tipo de violência bem sutil, que às vezes acaba acontecendo, né? Ele faz parte, e eu não pergunto mais para aquele idoso, e é muito comum também hoje em dia, o que ele quer, o que ele espera, uma formação, né? Uma participação a nível cultural.
a gente não está preparado ainda para essa situação, né? De conviver com esse idoso. Exatamente. Por exemplo, esse idoso hoje, a gente lembra muito desse idoso quando você precisa do cartão de crédito, né? E quando aquelas empresas ligam para ele o dia inteiro, né? Olha, você tem 10 mil, você tem 15 mil, né? Você tem 5 mil aqui, vamos estar fazendo alguma coisa. E aí ele vai lá, às vezes o neto pede, o mesmo filho, aquela situação começa a dar uma complicada, aí ele vai, então ele vai perdendo a renda, ele vai perdendo a autonomia, e aquele idoso deixa de viver um momento muito importante da vida dele, que é o momento que nós chamamos de colocar em prática todo o conhecimento que você adquiriu, não é? Então, nós, no começo das nossas vidas, nós vamos buscando aí, tipo, que eu falo começo, Luciana, depois dos 40, que aí você tem essa percepção da importância do autoconhecimento, né? De você se conhecer. Nessa idade agora, depois dos 60, já é o autodescobrimento, que é muito mais evoluído do que o autoconhecimento. Nós vamos perdendo essa capacidade de nos conhecermos. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, o que você vê também? Você vê filhos voltando para casa. Ué, mas como que esse menino já está com 30 e tantos anos, se separou, quis voltar para casa? Então, é onde esse filho pode ter uma oportunidade de crescimento, porque significa que no convívio da família faltou alguma coisa. Então eu digo para ele, né? Se você voltou para a casa dos seus pais, verifica o que faltou lá atrás que você veio buscar agora. E busque uma convivência, busque uma melhora. E isso, Luciana, também acontece principalmente para aqueles pais, vamos lá, que não foram pais tão generosos assim. Podia ter sido mais amorosos, mas tinham as dificuldades, ou eram pais mais agressivos. Então esse filho, ele volta para uma convivência, né? Ele não percebe, mas o universo contribui para que ele volte para aquela casa, restabeleça novas relações. Mas na maioria, o que acontece? Ele não tem essa percepção, ele vê aquele momento como uma coisa ruim, e o que é pior? Ele vai repetindo uma história com o pai dele, a mesma história que o pai dele fez com ele, né? Com os pais. Então, em vez de ele evoluir e retribuir com amorosidade nessa convivência, com o cuidado, com a gratidão, não. Ele vai repetir a mesma história. Então é aquela coisa, né? Ainda somos os mesmos que vivemos com os nossos pais. É nesse momento que você tem que ser imbuído de um sentimento de gratidão e mostrar outra face. O que é mostrar outra face? Uma outra forma de você resolver essa situação. Porque, meu amigo, se você não resolver essa situação com seus pais, é como se o universo não te desse aquela resposta. Vai conquistar a sua vida. Ele não dá essa resposta. Enquanto nós não desamarrarmos todas essas situações na casa. E os equipamentos da assistência social, em parceria com as outras políticas públicas, ela reflete com a família exatamente essas questões, porque é onde está mais presente hoje os conflitos de geração, e ela não tem uma varinha mágica para falar, olha, agora você tem que amar esse pai, se esse pai não deu essa mãe um retorno, né, quando tinha uma outra relação lá atrás. Então, é uma oportunidade de estar refletindo essas questões, que independente se teve afeto, elas precisam ser resgatadas, tem a questão de responsabilidades, né? Então, é essa situação que a gente acaba refletindo com essas famílias, e não tem como fazer amar esse pai, essa mãe, se eles não foram amados. Então, é essa questão mesmo, né? De responsabilidades. Agora, o sentimento de gratidão tem que fazer parte. Gratidão por quê? Ué, quem que te deu a vida? Quem que nos deu a vida? São nossos pais, né? Com todas as dificuldades, e nós somos gratos pelo dom da vida. Agora, aquele que teve um pai que não foi tão legal assim, eu digo também,
se você olhar por um outro aspecto, era tudo que você precisava. O que se veio para você era que você precisava daquilo. Eu acredito. Para você se tornar uma pessoa melhor, para você fazer daquilo uma oportunidade de crescimento e não uma justificativa. Porque evoluir é se transformar. Se você não recebeu amor e você começa a dar amor, de onde vem isso? Vem desse sentimento de gratidão com seus pais, né? De agradecimento e também de pedir perdão pelos seus julgamentos, que é mais difícil. Perdoar é fácil, eu falo, eu te perdoo, está tudo certo, não sei o que, não. Eu quero ver você pedir desculpa para um pai opressivo. Porque a partir do momento que você trabalhar esses conflitos, aí você vai se abrir. Quando você se abre para esse sentimento de gratidão, é onde você encontra algo em você adormecido, que é a capacidade de amar, de ser solidário. E dentro desses lares também, que tiveram essas pessoas que não foram tão legais assim, e que hoje nós temos a oportunidade de estar revendo, né, isso daí, de termos conversas, é um momento onde todo mundo cresce. É um momento onde você promove o crescimento teu particular e da sua geração que vai vindo aí. E por que não da sua ancestralidade? Por quê? Por que eu gosto de estar falando isso? Tem um processo, tem uma ciência chamada um processo terapêutico, a constelação familiar. A constelação familiar é um trabalho terapêutico que ela tem duas vertentes. Tem o trabalho psicológico, onde você vai fazer, né, o entendimento do que está acontecendo ali, daquela situação. Você olha aquela situação que você passou e você tem condição de estar refletindo sobre ela e ver qual que é o posicionamento que você teve e o que você pode fazer para mudar, se transformando. E tem também uma visão que nós chamamos fenomenológica. Esse que é legal, que é baseado na teoria dos corpos morfogenéticos, onde você entra em contato com aquele, vamos falar assim, com aquele consciente da família, e você passa a entender aquela família a partir daquele momento que você vivencia determinadas situações. Então, hoje nós temos processos terapêuticos que você pode repetir aquelas situações, mas você, como espectador da sua história, que vai passando na sua frente. Isso é um método terapêutico, tem psicólogos para isso, nossa, tem tantos. E eu digo que quando você passa por esse tipo de processo, você vai ficar em ordem, em paz com a sua ancestralidade. Que você vai ver que muitas vezes o seu pai e a sua mãe tiveram atitudes que foram atitudes referentes às atitudes que os pais deles tiveram com ele. Então é aí onde nós olhamos, nós perdoamos e nós vemos o quanto que nós somos igual a eles. Para os nossos filhos poderem ter uma atitude também com a gente, né? Porque eles nós somos exemplos, né? E a gente educa. E aí vai sendo, né, pensa que está fazendo melhor, né, Luciana? Se você perguntar para os nossos filhos, meu pai é chato, meu pai é crítico, meu pai é isso. Meu filho, tudo bem, eu fui procurar ser o melhor dentro da minha concepção e do meu estado de consciência. Todas as atitudes que eu tive foram totalmente com consciência, talvez para aquele nível de consciência daquela época. Hoje o nível de consciência seria outro. Né? Por isso que nós podemos nos tornarmos avós, para a gente fazer tudo diferente daquilo que nós fizemos como os pais. E eu digo para eles, olha, você tem excelentes psicólogos, excelentes trabalhos que podem fazer, então vocês vão também buscar esse autoconhecimento e vão trabalhar isso aí dentro de si. Mas tem aquela história, né? Se você for ver as últimas pesquisas, né? Aqueles lares que enfrentaram alguma dificuldade, os filhos estão muito bem preparados para enfrentar a vida. Lares onde os filhos foram totalmente protegidos, são aqueles que as histórias não vão ser tão assim legais. Por quê? Porque eles têm dificuldade de ouvir não. Ainda esses dias lá na farmácia apareceu uma mulher toda desesperada. Nossa, doutor Marcos, preciso da sua ajuda. Eu falei, puxa vida, o que está acontecendo? Preciso resolver um problema com meu filho. Meu filho não quer comer, ele me desacata, ele me peita. Eu falei, peraí, né?
qual a idade do seu filho? Ela falou, 3 anos. Eu falei, bom, quem tem problema não é o filho, quem tem problema são vocês, os pais que estão tendo dificuldade de dar essa educação. Então, também tem outra história, né? Não é só sendo opressivo que nós podemos causar algum dano. Nós vamos sendo o quê? Omissos quanto à educação dos nossos filhos. Então, tudo que nós estamos fazendo hoje, essa permissividade, não, está tudo bem, deixa ele, coitadinho, lá na frente nós vamos sofrer com isso. Então, se você olhar a nossa responsabilidade quanto à educação dos nossos filhos, é muito grande, que nós temos uma responsabilidade muito, de estar preparando para cuidar da gente lá na frente. Mas esse cuidar também, Luciana, significa, eu quero ter autonomia, né? Eu vejo sua mãe, eu encontro com ela lá no posto, tua mãe está trabalhando, né? Está lá até hoje. Minha mãe tem 82 anos, você vê uma senhora com um triciclo na cidade, é ela. Nadadora dos jogos dos idosos. Trabalha lá no brechó, terça, quinta e sábado, tem atividade, pega o triciclo, vai no mercado, manda médico, ela usa a rede pública, ela vai para o AME, ela marca enfermeira, ela se vira. Isso é autonomia, não me dá um trabalho. Mora sozinha, tem lá a vida dela. Respeito, vou lá, a gente almoça junto, tal, passo, ligo, tal. Mas ela tem a vida dela. É isso que o idoso precisa, e o quanto autonomia. É difícil, né, a gente dar essa liberdade, que a gente também aí quer fazer igual com a criança e aí a gente erra, né? Não tem mais os gostos, não tem mais os desejos e essa idade cada vez mais tem desejos, né? Nós tiramos a autonomia, né? Uma necessidade, aquele exagero quanto à proteção. Eu trouxe uns números interessantes aqui, para a gente refletir. 1 em cada 6 idosos no mundo sofreu qualquer tipo de violência no ano passado. Então, são 141 milhões de idosos. No Brasil, olha lá, 60% dos casos de violência acontece onde? Nos lares. Nos lares. 20% causado pelos filhos. Daí vem as filhas, depois dos filhos, as noras, os genros e depois os cônjuges. Essa é a escala da violência. Mais de 30 milhões de brasileiros, né, passaram dos 60 anos, né, nos últimos 20, 30 anos. Então, nós somos uma geração que está envelhecendo e uma geração que está durando mais, né? Hoje, o tempo de vida aumentou muito, era 50, 60, 70, hoje é 70 e poucos anos já, né? Então, são as mudanças, isso que a gente tem que entender, que a sociedade ela não está preparada para isso, né? Um outro dado também, né, estatístico aí, é que depois dessa família, que é uma grande referência da violência, são os cuidadores. Então, às vezes, a gente, igual você coloca, né, com essa vida agitada, com essa correria, com essa situação que nós estamos hoje acostumados a viver, a gente acha muitas vezes que a solução é colocar um cuidador, às vezes nem sempre é alguém orientado, capacitado. Então, também existe essa forma, né, os cuidadores. Então, a gente selecionar melhor quando você precisa de colocar esse prestador de serviços. Os dependentes de álcool e drogas também é um outro dado que acarreta muita violência para a pessoa idosa e pessoas com transtornos mentais. Por isso que precisa ser analisado junto com os setores, saúde, assistência social, o judiciário. Por isso que a gente faz esse trabalho de estar refletindo, de conversar com a família, que não tem uma solução para alguns casos, muitas vezes. É mais refletir e diminuir danos. Você sabe que eu estava fazendo um trabalho nas unidades básicas de saúde e eu estava numa unidade Del Rey. E chegou nessa unidade, a enfermeira falou assim, tem uma pessoa
que ela não está legal e não tem ninguém para cuidar dela. Não tem nenhum familiar. Nossa, e essa pessoa já estava numa situação complicada. Aí vai lá buscar a justiça é morosa, demora para contactar essa família. Depois, não, o que nós podemos fazer? Os vizinhos se reuniram, começaram a ajudar essa pessoa. Aí conseguiram pensar, vamos alugar a casa dele e vamos colocar ele em algum lar específico, simples, que dá para dar um amor para essa pessoa. Essa pessoa, quando ela foi para esse lar, ela ficou 2 dias. No segundo dia, ela se sentiu tão em paz, tão feliz, tão cuidada, que ela se deu o direito de morrer. E ela morreu. Morreu em paz. Porque ela foi cuidada. Ela recebeu amor. Então, isso que a gente tem que entender também. E, claro, não vi depois do final da história, mas é claro que essa casinha já tinha uma meia dúzia já para buscar essa casa. Mas naquele momento que essa pessoa estava precisando de cuidado, não tinha ninguém, né? Então, é um olhar que a gente tem que ter hoje, né? Agora, eu digo que, em nenhum momento também, a nossa sociedade, ela prepara para que nós pensemos sobre as nossas vidas, sobre os nossos valores, sobre as nossas dificuldades, né? A escola, de maneira geral, ela dá uma formação de conteúdo. Agora, esse ser humano é formado dentro da família. Mas, por outro lado, a escola, eu penso que ela pode proporcionar isso também. Quando nós pensamos, quem somos nós, de onde eu vim, para onde eu vou. Imagina se um jovem, né, ele já vai tendo alguma noção dessas informações mais cedo, ele se torna um ser humano melhor. E aí, ele atuando dentro da família, em determinado contexto, ele pode se colocar melhor em determinadas situações, né? Essa semana eu atendi um jovem, na semana foi sexta-feira, eu atendi um jovem que ele se sentia desprezado pelo pai, né? Eu falei, não, vamos lá, tá fazendo esse floral, vamos estar conversando, um menino ali com toda dificuldade. Aí ele foi começando a entender que ele tinha que ter essa gratidão por esse pai, mesmo que esse pai tivesse o abandonado, que ele também, com certeza, esse pai deve ter sido abandonado, e ele não precisava repetir a história, ele poderia construir a história dele. E aí começou, ele foi entendendo, a cabecinha dele foi aumentando, e ele foi percebendo, e nós fomos conversando, depois vieram a avó e a mãe, e conversamos mais. Aí ela me ligou ontem, olha, ele está aqui, está com uma outra visão das coisas. Isso que eu acho interessante, sabe? Quando você proporciona para o ser humano uma nova condição de ele pensar sobre si, as ações dele começam a serem ações diferentes. Então, na convivência do idoso é isso, né? Eu vejo, às vezes eu estou no meu ambiente de trabalho, minha mãe me liga assim, eu falei, nossa, mas ela ligou justamente agora, que eu estou com 4 pessoas me esperando para atender, o telefone tocando, tendo que ler esse negócio aqui. Mas é assim, é um teste que vai acontecendo com a gente. E quando a gente faz, né, supervisão, quando a gente visita esses lugares, né, que acolhem, que dão um tratamento especializado para esse idoso que precisa, a gente pede para que seja feita essa interação geracional, a gente fala, porque senão fica só aquela situação do idoso com o idoso, e essa parte de relações com os netos, com criança, como é importante, né? Para ele ver como é que se espelhar, já foi um dia daquele jeito, e a criança analisar como é que ela pode também ficar limitada em determinados aspectos quando vai ficar idoso. Então, a gente pede para que esses lugares que tratam, que cuidam, né, desse idoso, que também faça essa integração. Como é importante essa convivência, o conflito, e até aquele momento que a gente fala, ainda bem que eles agora, cada um foi para sua casa, né? Os netos. Porque, né, a gente começa a cansar daqueles almoços de domingo, você tem que acordar cedo, fazer tudo, né, come, levanta e vai embora, né? Isso não é legal, você tem que ter a convivência. Ainda leva os topware ainda para casa, né? Mas eu digo assim, quando eu estou meio quieto, eu lembro do meu avô chamava João, mas em italiano é Joaninho.
E meu avô era muito festeiro, então ele me ensinou justamente isso. Você festejar a vida, agradecer a vida. Então, em certos momentos, eu olho para mim e falo, nossa, o vô Joaninho está muito longe de mim. Deixa eu ficar mais próximo dele de novo aqui dentro, para poder acessar esse lado de comunicar, de festar, de conviver um pouquinho mais. Agora, é na convivência que nós vamos crescendo. Você andou vendo esses dias, saiu alguma coisa aí na mídia, de algumas bibliotecas que você não vai lá para buscar livro, você não vai lá pegar um livro para ler, você vai requisitar uma pessoa para você conversar com ela e ela contar sobre a vida dela. Olha que coisa legal. Então você vai lá numa biblioteca, tem lá um cara que é engenheiro, um que é psicólogo, uma dona de casa, enfim. Aí você fala, não, eu quero conversar com esse aqui. Aí você vai lá e fica conversando com alguma pessoa. Num ambiente justamente assim. Ou seja, nós temos que trocar a experiência. Eu vejo, por exemplo, a farmácia já tem 28 anos, hoje eu gosto de pessoas mais experientes para trabalhar comigo. Não é? Por quê? Porque é uma outra visão, é uma outra história. Gosto do jovem, que dá aquela misturada, mas já tem uma forma de pensar. Né? E é nessas diferenças é que nós crescemos, que às vezes eu sou rígido em algumas coisas. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, nossa, mas você pensa só assim, você não abre a tua cabeça para outra coisa. Eu falei, não, tá certo. Passou no outro dia, eu falei, não, no outro dia não, na mesma hora. Eu falei, onde você está? Estou em tal lugar. Eu falei, eu estou indo aí conversar com você. Aí conversamos. Aí passou mais 2 dias, ontem eu ainda liguei. Fulano, e aí? Você ligando, claro, ó, realmente, você tem razão disso, mas eu não concordo aquilo, concordo disso, acho que está assim ou está assado. Isso que a gente começa a fazer, né? E como é importante, porque a gente fica num mundo tão, às vezes, fechado e não vê que quando ele tem a melhor parte, depois dos 40, 50, 60, melhor momento de experiência para contribuir. Hoje, como é que está a sociedade? Põe ele de lado e contrata uma pessoa. Não estou falando que não precisa desse fervor do jovem, mas existem cargos, existem ocupações que, olha, encaixaria perfeitamente com essa pessoa experiente, que já tem uma outra o modo de ver, de receber as pessoas, uma calmaria que a gente já, quando é jovem, né, tá naquela angústia, naquela... Acho que não vai dar tempo para fazer nada. Você fica mais velho e fala, calma que dá tempo para fazer tudo. Exatamente. Embora a vida seja rápida. Então, por que não pensar e não dar essa oportunidade que hoje em outros países já tem, de recepcionista, de acordo com a logística da empresa, né? Você colocar uma pessoa que vai te dar um outro suporte, uma outra situação. Né? É que nós temos que mudar a cultura, e mudar a cultura leva tempo. Né? Nós precisamos refletir sobre os nossos valores. Então, hoje eu vejo... por exemplo, o que mudou na minha vida depois dos 60? Tem coisas que eu não quero. Onde eu não quero ir, eu não vou. Né? Onde eu quero. Sabe? Olha, fulano, eu não quero. Não, eu não quero. Então, você decide. Você tem histórias que você já não se permite. Você fala, não, isso aqui é ótimo, achei muito legal, mas é bom para você. Para mim não serve. Para mim, eu quero uma outra coisa. Você vai revendo os valores, você vai convivendo com os amigos verdadeiros, isso é legal. Você quer ter uma outra leitura. E vai acontecendo uma outra história, que isso, o idoso, ele sabe muito bem. Você vai se conectando mais, que nós chamamos da espiritualidade. O que é espiritualidade? É essa visão melhor de si mesmo e uma visão melhor do outro. Quando você começa a se conectar com coisas mais sutis da vida, você veja os seus valores. Eu lembro, né, quando eu tinha 40, eu queria ter uma perua assim, para levar a família, para a gente viajar. Tive essa perua e tal. Esse carro grande e tal. Aí depois, quando você tem 50, não, eu quero um carro mais assim, tal. Hoje, quando você tem 60 e alguma coisa, você fala, não, aquele ali está bom. Ele me leva, está ótimo, ele é econômico, ele é pequeno, ou seja, as necessidades elas vão mudando. Mas uma coisa a gente não abre mão, são os nossos valores,
que esses valores você vai adquirindo durante o tempo. Então, com quem que a gente vai aprender isso? Com a convivência com os idosos. Eles dão um pouquinho de trabalho? Sim, dão. Às vezes eles têm as suas carências e eles requisitam mais. E aí você tem que perceber, olha, então vamos lá, vamos tomar um floral, vamos tomar uma homeopatia, vamos fazer uma acupuntura, vamos fazer uma terapia. Por exemplo, eu vejo lá na farmácia, esse é meu sonho, eu tenho muitas pessoas que têm problema de pele, o idoso tem às vezes. Então, ele fica tomando corticóide, não adianta, não adianta, não adianta. Um dia desse eu peguei por uma família e falei, ó, você quer resolver o problema dela com essa pele? Tá. Você conhece Águas de São Pedro? Como assim? É Água de São Pedro, aqui pertinho. Ali tem uma água termal, ela é municipal, você paga baratinho, você pega uma pensão, você fica lá uma semana, ela vai tomar banho de água termal todos os dias, que é uma água sulfurosa, uma água extremamente medicamentosa. Você vai lá, ela vai tomar dessa água e vai tomar banho todo dia, tem lá os horários, você não vai gastar quase nada, você vai receber os problemas. Bom, passou uns dias, a pessoa, Marco, o que você fez? Nós tivemos lá, eu não conhecia aquele lugar, ficamos num lugar simples, gostoso, uma boa comida, ó, já resolveu o problema de pele. Porque a pele tem a ver não só com a pele em si, né, que é esse maior órgão do nosso corpo, mas tem a ver com os nossos fatores emocionais. Então tudo está na pele, né, tudo você mostra a partir da pele, não dá para esconder. E aí, da convivência, da diminuição do estresse, daquele olhar que a família teve com ela, e foram todos juntos participar daquele momento saudável, de cura, todo mundo se curou. Importante você falar desse olhar, que eu tenho, às vezes, a família, a gente mesmo enquanto pessoa, profissionais, nós temos o preconceito de olhar esse idoso na sua integralidade. Por exemplo, como é que eu fico vendo um idoso devido à sua sexualidade? Ai, não, o idoso não precisa mais ir num evento cultural, não precisa mais no teatro, no cinema, porque ele já fez essa parte. Então, tudo isso vai influenciando e a gente precisa ampliar o olhar, que eu acho que isso é tudo. Porque vai dando a sua idade, a sexualidade vai sendo vista de outra forma, né, com a pessoa idosa. E como se não tivesse. Existe e tem. Então eu preciso respeitar e não ter esse preconceito. Então a gente encontra muito, né, essa visão equivocada até de profissionais que lidam, das famílias que lidam, e não respeita essa situação do idoso, né, com relação a isso. Perfeito. Tem uma história que eu quero trazer também, daquele caso daquela idosa, vamos lá. Porque veja bem, né, nós temos que evoluir. A evolução, ela passa por vários tipos de prazer. Então, se nós éramos jovens, nós tínhamos um tipo de prazer. Você está mais velho, você busca prazer em outras coisas. Mas tem alguns homens, principalmente, que têm dificuldade de evoluir. Então, ele fica preso numa história. Então, vamos lá. Você pega aquela senhora de quase 80 anos, aquele senhor de 80 e pouco, ele quer manter uma relação sexual com ela do mesmo jeito que ele mantinha quando ele tinha 18 anos. Por quê? Porque para ele isso é um valor. Se ele perder essa condição, ele não consegue ver prazer em outra coisa e ele não consegue ver a dimensão do humano que pulsa nele. Ser humano, ser homem para ele, é ter aquele órgão erétil. Ele já não tem mais essa condição. Mas ele insiste. Então, quando ele insiste, o que ele está fazendo com a cônjuge dele? É uma violência. É uma violência sexual, é uma violência psicológica. Elas se obrigam. Você pensa que isso não tem? Tem muito. Porque para o homem tem algumas facilidades de alguns medicamentos. E aquela mulher que está casada há tanto tempo, aquela história, ela até perdeu a noção um pouco das coisas e ela vai se permitindo. Então, cabe aos filhos também um tipo de conversa. Por quê? Porque esse homem, ele teve uma dificuldade de evoluir, de se tornar um ser humano melhor, quando ele só busca aquilo ali como um valor supremo. Se ele perde isso, ele perdeu, então eu não sou mais homem. Não é nada disso. Então, quantas violências ocorrem dentro dessas famílias? Muitas. E a gente fala, e a gente, enquanto profissionais, enquanto pessoas, enquanto mães, pais, não acha que não existe. E essa é outra forma, a violência sexual. Então, é comum e, às vezes,
você consulta o pessoal, e as pessoas vão muito para a saúde, que é uma referência para a pessoa idosa, né? E aí é medicado e faz acompanhamento. E o que será que acontece, né, que não resolve? Então, a gente precisa ficar muito atento. Por isso que é uma questão intersetorial, a saúde trabalhando com a assistência, né, para a gente poder se organizar e atender junto essa família, né? A saúde emocional. Você sabe que esses dias a gente estava nessa coisa do autoconhecimento e nessa necessidade de você aprender falando com os amigos. Por conta da pandemia ficou difícil. Então nós nos reunimos todas as terças-feiras às 19h30. Tem lá o nosso grupinho lá no FaceTime, aquelas coisas. Aí ligou, a gente começa a fazer alguns estudos em cima daquilo. Foi uma forma que nós encontramos de estar juntos, estarmos crescendo. Que é outra coisa que a pessoa idosa precisa. Ela precisa falar com seus pares, porque os assuntos são outros, os valores são outros, o tipo de música foi outro. Outro dia eu cheguei na farmácia todo contente, né? Peguei lá, eu tenho um sonzinho lá que eu levo de vez em quando, e já cheguei cantando. As meninas, nossa, Marcos, que música que é essa? Eu falei, então, isso aí era, eu nem lembro, era o conjunto tal. Que conjunto é esse? Falei, nossa, realmente, você não tinha nascido quando eu estava curtindo esse conjunto. Você não tinha nascido. Então, aí que eu comecei a me dar conta, né? Às vezes você vai explicar algumas coisas, não entende por quê? Porque é de outra história, alguma piada que eu falo, também não vai entender. Por quê? Porque às vezes ela está relacionada a uma outra história. E isso que a gente vai vendo as diferenças. E conviver com pessoas da sua idade é muito legal. E tem histórias. Manter amigos. Esse dia ainda fui lá para Ribeirão Preto, faz uns 15 dias, e eu sempre tenho contato com uma amiga, que é a minha amiga de 50 anos. E a gente se trata igual. Ela já tem 9 netos, um monte de coisa, o marido dela, a gente senta e conversa igual nós conversávamos há 50 anos. Pô, eu tinha 12 anos de idade, a gente já era amigo. Então, a gente tem que conseguir manter essa amizade. Isso é fantástico. Então, conversar com as pessoas que têm os mesmos valores e que participou do seu crescimento é muito bacana. Isso que a gente deseja para os idosos também, aí, né? Que ele tenha bons vizinhos, que é outra coisa que salva também. Isso. Somente aqui em Penápolis. Você tendo bons vizinhos... E como voltou que essa época de pandemia ajuda para os vizinhos, né? Tá? É uma situação que você acaba recorrendo aos vizinhos, e como a gente esqueceu um pouco, né? Agora volta a olhar para esses vizinhos, porque está tudo isolado, todo mundo em casa. Eu vejo lá onde minha mãe mora, tem lá uma vizinhança que os homens ficam preocupados que moram ali, porque são todas viúvas. Então elas ficam olhando, quem que é o próximo agora, né? Porque só tem mulheres ali naquela rua. Eu acho um barato, só tem viúva. Então, uma faz uma comida, lembrei que você gosta disso, lembrei que você gosta daquilo. Às vezes você está lá fazendo uma visita ou tomando um café, chega fez uma bolachinha, saiu o pão agora, vamos tomar café em casa. Então, os vizinhos nos ajudam e nos salvam. E quem está vendo a gente, assistindo, você que tem alguma dúvida, você que queira, né, alguma orientação, a gente vai passar alguns lugares que você pode estar. Tem o Disque 100, que é do Direitos Humanos, você pode estar ligando, não precisa se identificar, né, para estar passando essa situação, um desrespeito para a pessoa idosa. E como é especial esse dia, e a gente está aqui com essa intenção de despertar algumas reflexões, pensar os desafios que a pessoa idosa, né, tem pela frente, e eu espero ficar idosa, né? Muito idoso. Muito bem idoso, que o único caminho é esse na nossa vida, né? Ficar idoso. E nós temos em Penápolis os equipamentos da assistência social, os CRAS, Planalto e Eldorado, o CREAS, que é lá que é trabalhado essa questão de violências, que é o centro especializado. A gente tem a ouvidoria aqui da prefeitura, que é 156, a promotoria de justiça e o Conselho do Idoso.
Então, tem vários lugares, e se não souber, procure orientação. As autoridades policiais, né, alguma coisa mais grave. O que a gente não pode é deixar esse olhar que a gente tem as pessoas especializadas para trabalharem com essas violências, com essas famílias, com os cuidadores, e mostrar um outro lado, né, e trabalhar essa questão dos setores, trabalhar em conjunto. Né? E tem um 197 também, que é quando você liga e você, né, diz o que está acontecendo e você não precisa dizer quem você é. Você fala, em tal família está tendo um distrato lá com esse idoso, precisa resolver alguma coisa, qual que é o endereço? Aí você fala, vai lá, os órgãos específicos vão lá ver o que está acontecendo. Essa denúncia também é uma coisa importante, porque às vezes a própria família ela não faz isso, claro, porque ela vai usufruir, e o próprio idoso que não tem nem essa condição, porque às vezes ele está ali meio que em cárcere, ali dentro de casa, não pode sair, tem que ser sempre alguém que leva, ele não tem uma autonomia. Então, 197, você pode ligar e falar, minha vizinha está sendo maltratada pelos filhos, ou sei lá quem. E nesse dia especial, nessa live especial, a gente não podia deixar de contar com uma pessoa especial, que é um marco aí na nossa vida, o Marco Camilo, da Farma Viva, e a gente agradece muito, e que você seja nosso parceiro também, nessas lutas aí diárias da assistência, da saúde. Pode contar com a gente sempre. Eu agradeço, viu, Luciana? Agradeço a todos vocês, fico muito feliz de estar aqui e dizer que é isso mesmo, a gente gosta de gente. Quando você vê que você tem os seus defeitos são os defeitos de todos. Você se coloca, mas então eu não sou superior a ninguém? Não. Você pode ter algumas qualidades diferenciadas, mas todo mundo pode ter as mesmas qualidades que você tem. É uma questão de olhar e de busca. E eu quero agradecer, né? Eu gosto de gente, gosto de compartilhar um pouco do conhecimento, porque eu também aprendo e estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado. A gente que agradece muito, tá? O seu convite e a aceitação.